O que João viu no céu não foi apenas uma visão, foi uma revelação que mudaria tudo. Imagine por um instante, você está exilado, isolado numa ilha rochosa, separado de tudo e de todos que você ama. O império mais poderoso do mundo quer silenciar sua voz. Você está envelhecendo, cansado, talvez se perguntando se valeu a pena seguir Jesus até o fim. E então, de repente, uma voz como trombeta ressoa atrás de você. Você se vira e vê algo que seus olhos jamais contemplaram. Uma porta aberta. No céu, o que aconteceu naquele instante mudou não apenas a vida de João, mas o destino da igreja para sempre. Hoje, vamos entrar juntos nessa visão que deixou o último apóstolo vivo atônito, que inspirou gerações de cristãos perseguidos e que continua falando ao seu coração agora mesmo. Vamos descobrir o que João realmente viu quando foi arrebatado em espírito ao trono de Deus. Vamos entender os símbolos, as mensagens escondidas e, principalmente, o que essa revelação significa para você, hoje, neste momento da sua vida. Se você está passando por dificuldades, se o medo do futuro tem tirado o seu sono, se você precisa de esperança, esta mensagem é para você, porque o que João viu não foi terror, foi glória, não foi desespero, foi esperança inabalável. Antes de continuarmos, deixe aquele like para fortalecer este conteúdo. Inscreva-se no canal ativando o sininho, porque você não vai querer perder o que vem pela frente nesta série sobre o Apocalipse. E fique até o final, porque vou compartilhar com você o mistério da esperança eterna que sustentou a igreja através dos séculos mais sombrios da história. Preparado? Então respire fundo. Vamos juntos atravessar essa porta aberta no céu. Para entendermos o que João viu, precisamos primeiro compreender onde ele estava e por que Deus escolheu aquele momento para essa revelação poderosa. Estamos por volta do ano 95 ou 96 depois de Cristo. O imperador Domiciano governa Roma com punho de ferro. Ele não apenas persegue os cristãos, ele exige adoração como se fosse um deus. Quem se recusa enfrenta prisão, tortura ou morte. E João, o discípulo amado, aquele que recostou a cabeça no peito de Jesus, está pagando o preço de sua fidelidade. Ele foi banido para Pátimos, uma ilha pequena e árida no mar Egeu, usada pelos romanos como colônia penal. Não era apenas exílio, era humilhação pública, isolamento forçado, um aviso para todos os que ousassem seguir o caminho. Ali, entre rochas e solidão, João trabalhava em condições duras, separado da igreja que ele pastoreava, longe dos irmãos que ele amava. Mas Pátimos não era uma prisão para Deus. O texto que serve de base para nossa jornada hoje está em Apocalipse, capítulos 4 e 5. Esses capítulos formam o coração da visão celestial de João e são considerados por estudiosos da Bíblia como alguns dos textos mais ricos em simbolismo e significado teológico de toda a Escritura. Apocalipse 4:1 diz: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O propósito deste livro não era assustar os cristãos. Era exatamente o oposto. Segundo a análise de historiadores do cristianismo primitivo, o Apocalipse foi escrito para consolar uma igreja sob perseguição brutal e adverti-la a permanecer fiel. A palavra Apocalipse significa revelação, desvelar, tirar o véu. Deus estava tirando o véu da realidade espiritual para mostrar aos seus filhos que por trás das aparências, por trás do poder de Roma, por trás do sofrimento, ele está no trono. Documentos históricos do primeiro e segundo século nos mostram como as comunidades cristãs liam e reliam este livro em tempos de crise. Quando os cristãos eram lançados às feras no Coliseu, quando famílias eram despedaçadas pela perseguição,
Quando a fé parecia loucura diante do poder imperial, este livro era seu consolo, porque ele mostrava a verdade por trás das cortinas da história. Jesus venceu, Jesus reina, Jesus voltará. E essa mensagem, meu amigo, minha amiga, não é apenas para os cristãos do primeiro século. É para você hoje, enquanto assiste a este vídeo. Porque talvez você esteja atravessando seu próprio Patmos. Talvez o mundo ao seu redor pareça hostil à sua fé. Talvez você se sinta isolado, incompreendido, cansado de nadar contra a corrente. Deus tem uma mensagem para você. E ela começa com uma porta aberta no céu. Antes de mergulharmos na visão propriamente dita, deixe-me traçar um mapa mental do que vamos explorar juntos. Porque o Apocalipse pode parecer confuso, mas quando você entende a estrutura, tudo começa a fazer sentido. Na visão de João, nos capítulos 4 e 5, vamos encontrar 5 elementos principais que formam o coração da revelação celestial. Primeiro, o trono. O trono de Deus é o centro absoluto da visão. Tudo acontece ao redor dele. Tudo se orienta por ele. Tudo se submete a ele. O trono representa a soberania, o governo, o controle de Deus sobre toda a criação e toda a história. Segundo, os 24 anciãos. Eles estão assentados em tronos ao redor do trono principal, vestidos de branco, com coroas de ouro. Há quem entenda que eles representam o povo de Deus das duas alianças, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Outros estudiosos sugerem que representam a totalidade dos redimidos adorando diante de Deus. O número 24 carrega significado simbólico de completude e ordem no culto divino. Terceiro, os 4 seres viventes. Criaturas extraordinárias, cheias de olhos, com aparências diferentes, leão, novilho, homem e águia, que não cessam de proclamar a santidade de Deus dia e noite. Eles aparecem também no livro de Ezequiel e representam, segundo interpretações teológicas tradicionais, aspectos da criação e da glória de Deus. Quarto, o livro selado com 7 selos, um rolo escrito por dentro e por fora, que contém os propósitos de Deus para a história e para o juízo. Ninguém no céu ou na terra é capaz de abri-lo. Esse momento cria uma tensão dramática na narrativa que João testemunha. E quinto, o mais importante de todos, o Cordeiro. Aquele que venceu, que foi morto e vive, que é digno de abrir o livro. Jesus Cristo, o centro de toda a revelação, o herói da história da redenção. Nossa jornada hoje vai seguir essa estrutura. Vamos começar com João, sendo arrebatado em espírito. Vamos contemplar o trono e sua glória, entender os símbolos, viver o drama do livro selado e então celebrar a vitória do Cordeiro. Em cada etapa, vou trazer conexões práticas para a sua vida, porque essa visão não é apenas história antiga, é mensagem viva para seu coração hoje. Fique atento, porque cada detalhe tem significado. Cada símbolo carrega uma mensagem. E no final, você vai entender por que essa visão impressionou tanto João, que ele dedicou todo o resto do livro do Apocalipse a desdobrá-la. Então respire fundo, abra seu coração e prepare-se. Vamos entrar pela porta aberta no céu. Era o dia do Senhor. João estava em espírito, talvez em oração, talvez em jejum, buscando a face de Deus em meio à solidão de Patmos, e então aconteceu. Sobe para aqui. A voz era como trombeta, clara, poderosa, inconfundível. E quando João ergueu os olhos, ele viu uma porta aberta no céu. Tente visualizar comigo. Não era uma visão distante, não era algo embaçado ou confuso. Era real, era vívido, era mais real do que a própria ilha rochosa sob seus pés. E João, de alguma forma que ele mesmo não consegue explicar completamente, foi transportado. E imediatamente ele estava em espírito. A expressão grega sugere um êxtase espiritual, uma experiência transcendente onde a realidade espiritual se torna mais tangível do que a física.
E o que ele viu do outro lado dessa porta? Eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Um trono, mas não um trono qualquer. O trono central do universo, o trono de onde emana toda autoridade, toda justiça, todo poder. E nele, alguém sentado. João não descreve o rosto. Algumas coisas são sagradas demais, gloriosas demais para serem detalhadas. Mas ele descreve o brilho, a majestade. Aquele que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Jaspe, uma pedra brilhante, muitas vezes cristalina ou translúcida, que reflete luz em múltiplas direções. Sardônio, uma pedra de tons avermelhados, que evoca fogo, pureza, intensidade. Não eram os materiais que importavam, mas o que eles comunicavam. Glória indescritível, majestade que não pode ser contida em palavras humanas. João estava usando as únicas referências que possuía, as pedras mais preciosas que conhecia, para tentar transmitir o que seus olhos contemplavam. E ao redor do trono, um arco-íris, verde como esmeralda, um círculo completo de luz colorida circundando o trono. Você percebe o que Deus estava fazendo? Ele estava lembrando João e nos lembrando de sua aliança. O arco-íris aparece pela primeira vez na Bíblia, no livro de Gênesis, depois do dilúvio, como sinal da promessa de Deus de que ele nunca mais destruiria a terra com águas. Ali, no trono celestial, o arco-íris declara: Eu sou o Deus de aliança, eu sou fiel, minhas promessas permanecem. Mesmo quando vem o juízo, minha misericórdia circunda meu trono. Mas a visão continua e a intensidade aumenta. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Não era um trono silencioso, não era uma majestade estática e distante. Havia movimento, havia poder, havia manifestação da presença divina. Os relâmpagos falam do poder de Deus, sua capacidade de intervir na história. As vozes, algumas traduções dizem sons, comunicam sua palavra, seu desejo de falar, de se revelar. E os trovões expressam sua autoridade, o temor reverente que sua presença inspira. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito Santo. O número 7 na Bíblia representa completude, perfeição. Os 7 Espíritos não são 7 entidades diferentes, mas a totalidade e perfeição da presença e ação do Espírito de Deus. Ali, diante do trono, a luz do Espírito queima constantemente, iluminando, santificando, revelando. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Um mar, mas não um mar agitado. Um mar como vidro, transparente, cristalino, perfeitamente calmo. Na mente judaica do primeiro século, o mar representava caos, perigo, morte. Mas diante do trono de Deus, até o mar se aquieta. Tudo está sob controle. Nada está fora de ordem. A paz de Deus domina até mesmo aquilo que simboliza desordem. E João está ali, contemplando tudo isso. Imagine o que ele sentiu. Ele que havia caminhado com Jesus pelas estradas empoeiradas da Galileia, que havia pescado no lago de Genezaré, que havia visto o Senhor transfigurado no monte. Mas isso era diferente. Isso era a sala do trono do universo. Isso era o centro de controle da história. E enquanto seus olhos tentavam absorver a magnitude do que via, ele percebeu que não estava sozinho naquela visão. Havia outros ali. Muitos outros. Ao redor do trono, 24 tronos. E neles, 24 anciãos assentados, vestidos de branco com coroas de ouro sobre suas cabeças. Eles não estavam de pé, inquietos, preocupados, estavam assentados, em repouso, em autoridade delegada, em adoração. E mais, havia 4 seres viventes, criaturas como João nunca havia visto, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro semelhante a um leão,
O segundo, semelhante a um novilho. O terceiro tinha o rosto como de homem. E o quarto era semelhante à águia voando. 6 asas cada um, e cheios de olhos ao redor e por dentro. Nada escapa de sua visão. Tudo é observado. Tudo é conhecido. E dia e noite, sem cessar, eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A repetição 3 vezes da palavra santo não é acidental. É a ênfase máxima na língua hebraica. É o superlativo absoluto. Não apenas santo, não apenas muito santo, mas santo, 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 a santidade perfeita, completa, transcendente de Deus. E cada vez que os seres viventes davam glória, honra e ações de graças àquele que estava sentado no trono, os 24 anciãos se prostravam, adoravam, lançavam suas coroas diante do trono e declaravam: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. João estava testemunhando a adoração perpétua do céu, o culto eterno que nunca cessa, a celebração contínua da majestade, santidade e soberania de Deus. E essa visão não era entretenimento celestial, não era um espetáculo para impressionar. Era uma mensagem urgente para um apóstolo exilado, para uma igreja perseguida e para você hoje. Não importa o que está acontecendo na terra, não importa quem parece estar no controle, não importa quanto o mal parece prevalecer temporariamente. O trono está ocupado, Deus reina, e diante dele todo joelho se dobra e toda língua confessa sua glória. Agora deixe-me trazer essa visão para perto do seu coração. João estava em Patmos, isolado, talvez se sentindo esquecido, talvez se perguntando se Deus ainda se importava, se ainda estava no controle diante do poder esmagador de Roma. E foi exatamente ali, no ponto mais baixo do exílio, que Deus abriu uma porta no céu. Você já se sentiu assim? Já esteve no seu Patmos? Talvez seja uma doença que não passa, talvez seja uma crise financeira que parece não ter saída. Talvez seja um relacionamento destruído, uma traição que partiu seu coração. Talvez seja a perda de alguém que você amava mais do que a própria vida. Talvez seja simplesmente o cansaço de lutar, de remar contra a maré, de tentar manter a fé num mundo que parece cada vez mais hostil aos valores do reino de Deus. No seu Patmos pessoal, você pode se sentir pequeno, insignificante, esquecido, como se Deus estivesse distante, ocupado demais com coisas maiores para se importar com você. Mas é justamente ali que Deus quer mostrar a você uma porta aberta no céu. O que significa ver uma porta aberta no céu hoje? Significa perceber que há uma realidade maior do que aquilo que seus olhos físicos conseguem enxergar. Significa entender que por trás das circunstâncias, por trás da dor, por trás da confusão, há um trono, e esse trono está ocupado. E quem está sentado nele não perdeu o controle de nada. Sabe qual é a maior mentira que o inimigo tenta plantar no seu coração durante os tempos difíceis? É esta: você está sozinho. Ninguém te vê. Ninguém se importa. Você foi abandonado. A visão do trono destrói essa mentira com poder devastador. Você não está sozinho. Você está sendo visto pelos olhos daqueles seres viventes que enxergam tudo. Você está sendo sustentado pelo Deus que faz arder diante de seu trono as 7 tochas do Espírito. Você está sendo amado pelo Deus de aliança, cujo trono está cercado pelo arco-íris da promessa. E mais, assim como João foi convidado a subir para aqui, você também tem acesso a esse trono. Não através de uma visão mística extraordinária necessariamente, mas através da oração, através da adoração, através da comunhão com Deus pela fé. A carta aos Hebreus nos diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão.
porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você tem acesso ao trono, não como intruso, não como mendigo rejeitado, mas como filho amado, convidado a se aproximar, a buscar graça, a encontrar socorro. Então, quando o mundo ao seu redor estiver em caos, quando o mar da sua vida estiver agitado, lembre-se, diante do trono de Deus, o mar é como vidro. Tudo está sob controle. O mesmo Deus que mantém os céus em ordem pode trazer ordem para o caos da sua vida. Quando você se sentir pequeno e insignificante, lembre-se, os anciãos, representando os redimidos, estão assentados em tronos ao redor do trono principal. Deus honra seus filhos. Ele não os esquece. Você tem valor. Você tem dignidade. Você tem um lugar no plano eterno de Deus. Quando você se sentir fraco e vulnerável, lembre-se, do trono saem relâmpagos e trovões. O poder de Deus está disponível para você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos opera em você que crê. João não teve essa visão para guardá-la só para ele. Ele a escreveu para você, para que nos momentos de Pátimos da sua vida você saiba: há uma porta aberta no céu, e do outro lado dessa porta Deus reina. Então respire fundo, acalme seu coração e saiba, você não está abandonado. Você não está esquecido. O trono está ocupado, e aquele que está sentado nele conhece seu nome, vê suas lágrimas, e está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Agora, vamos nos aprofundar nos símbolos dessa visão extraordinária, porque cada detalhe que João registrou carrega camadas de significado teológico e espiritual. Comecemos com as pedras preciosas, jaspe e sardônio. No Antigo Testamento, especificamente no livro de Êxodo, quando Deus ordena a confecção das vestes do sumo sacerdote, ele instrui que seja feito um peitoral com 12 pedras preciosas, cada uma representando uma tribo de Israel. A primeira pedra era sardônio e a última era jaspe. Alguns estudiosos sugerem que João pode estar fazendo uma conexão. Aquele que está no trono representa todo o povo de Deus, do primeiro ao último, de Alfa a Ômega. Outros interpretam que essas pedras simplesmente comunicam glória e majestade indescritível através das referências mais sublimes disponíveis na linguagem humana. O arco-íris verde como esmeralda também merece nossa atenção. Na cultura do primeiro século, o arco-íris completo ao redor do trono seria uma imagem impressionante. Não era apenas um arco no céu após a chuva. Era um círculo completo de luz colorida. Há quem entenda que a ênfase na cor verde, associada à esmeralda, evoca vida, renovação, misericórdia. O verde é a cor da vegetação, da primavera, da esperança que brota mesmo após o inverno. Circundando o trono de julgamento, a misericórdia prevalece. Os 24 anciãos têm gerado muitas interpretações ao longo da história da Igreja. A visão mais tradicional é que eles representam a Igreja completa, 12 patriarcas de Israel, mais 12 apóstolos. 24 seria a totalidade do povo de Deus através das eras. Outros sugerem que podem representar os 24 turnos sacerdotais estabelecidos por Davi para o serviço no templo, conforme registrado em 1 Crônicas. Nessa interpretação, eles simbolizariam o sacerdócio eterno dos redimidos, aqueles que oferecem adoração contínua diante de Deus. Suas vestes brancas representam pureza e vitória. Suas coroas indicam que eles reinam com Cristo. Seus tronos mostram autoridade delegada. Os 4 seres viventes são particularmente fascinantes quando comparamos com outras visões proféticas. No livro de Ezequiel, capítulo 1, o profeta também vê criaturas viventes semelhantes, com 4 faces cada uma.
leão, boi, homem e águia, associadas à presença e glória de Deus. No livro de Isaías, capítulo 6, o profeta vê serafins com 6 asas proclamando a santidade de Deus. Há consenso teológico de que essas criaturas representam aspectos da criação de Deus e da própria glória divina que se manifesta na criação. O leão representa força e majestade. O novilho representa serviço e sacrifício. O homem representa razão e relacionamento. A águia representa transcendência e visão espiritual. Alguns estudiosos da apocalíptica judaica também apontam que havia, na tradição do Segundo Templo, especulações sobre criaturas angelicais ao redor do trono de Deus. Textos como 1º Enoque e outros escritos judaicos do período intertestamentário mencionam seres celestiais em adoração perpétua. João não estava inventando essas imagens. Ele estava usando uma linguagem simbólica já familiar aos seus leitores judeu-cristãos. O detalhe dos olhos, cheios de olhos por diante e por detrás, ao redor e por dentro, comunica onisciência. Nada escapa ao conhecimento de Deus. Tudo é visto, toda injustiça é testemunhada, toda dor é conhecida, toda fidelidade é observada. Agora, algo muito importante sobre o contexto cultural de João. No 1º século, o culto imperial estava no auge. Imperadores romanos, especialmente Domiciano, exigiam a adoração como divindades. Havia templos dedicados ao imperador, cerimônias de adoração obrigatórias, e recusa em participar poderia significar morte. O trono do imperador em Roma era rodeado de pompa, guardas, símbolos de poder. Quando João descreve o trono de Deus, ele está fazendo uma contraproclamação radical. Há apenas um verdadeiro trono que importa. Há apenas um verdadeiramente digno de adoração. Não é César, é o Criador. E seu trono não é mantido por força militar ou propaganda política. É fundamentado na santidade, justiça e amor eternos de Deus. Descobertas arqueológicas nos ajudam a entender um pouco desse contexto. Inscrições encontradas em cidades da Ásia Menor, região onde ficavam as 7 igrejas do Apocalipse, mostram a pressão cultural e religiosa que os cristãos enfrentavam. Havia festivais em honra ao imperador, guildas profissionais que exigiam participação em rituais pagãos e exclusão social para quem se recusasse a conformar. Nesse contexto, a visão do trono celestial não era escapismo, era resistência, era declaração de lealdade, era a afirmação de que há um reino superior, um rei verdadeiro, e ele recompensará aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando custa tudo. É importante destacarmos que, ao trabalharmos com símbolos apocalípticos, devemos ter humildade interpretativa. O próprio gênero literário Apocalipse é caracterizado por linguagem simbólica, visões, números com significado teológico mais do que literal. João estava comunicando verdades espirituais profundas através de imagens que seus leitores originais poderiam compreender dentro de sua cultura e contexto bíblico. Então, quando lemos sobre pedras preciosas, não estamos necessariamente afirmando que o trono de Deus é literalmente feito desses materiais. Estamos entendendo que João usou as imagens mais gloriosas disponíveis para comunicar uma glória que transcende toda descrição humana. O que não é simbólico, o que é absolutamente real e literal, é a mensagem central. Deus está no trono. Ele reina soberanamente sobre toda a criação. Sua santidade é perfeita. Sua justiça é certa. Seu amor é eterno. E diante dele, toda criatura, no céu, na terra e debaixo da terra, um dia se curvará e confessará sua glória. Até aqui contemplamos a majestade, o poder, a santidade de Deus. Vimos o trono cercado de adoração.
Mas agora, a narrativa de João toma um rumo que transforma completamente o tom da visão, porque no capítulo 5, um elemento novo entra em cena: um livro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Este não era um livro comum. Era um rolo, à maneira antiga, escrito nos 2 lados, o que indica que seu conteúdo era completo, nada faltava, estava cheio e estava selado com 7 selos. Ninguém poderia abri-lo sem autoridade para quebrar cada um daqueles selos. O que esse livro contém? Há várias interpretações teológicas. Alguns sugerem que contém os propósitos de Deus para a história e o juízo final. Outros entendem que representa o título de propriedade da criação, perdido na queda e agora sendo recuperado. Outros ainda veem nele o cumprimento das profecias e promessas de Deus. O que é certo é que seu conteúdo é crucial para o desenrolar do plano divino. E então, acontece algo dramático. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Silêncio. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Imagine a cena. João está testemunhando a busca por alguém digno. O anjo proclama em voz alta. A pergunta ecoa através da criação, mas não há resposta. Nenhum anjo, por mais poderoso, nenhum humano, por mais santo, nenhuma criatura em qualquer dimensão da existência tem dignidade suficiente para abrir aquele livro. E eu chorava muito. João chora. Por quê? Porque se ninguém pode abrir o livro, os propósitos de Deus ficam selados. A história fica sem conclusão. O juízo fica adiado. A redenção fica incompleta. O mal parece ter a última palavra. Aquele choro não era fraqueza. Era angústia espiritual profunda diante de um impasse cósmico. Mas então, todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Leão da tribo de Judá. Título messiânico que evoca força, realeza, cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. Raiz de Davi, herdeiro legítimo do trono eterno prometido na aliança davídica. Venceu. Tempo passado, vitória já conquistada, batalha já ganha. João se volta para ver o leão, mas o que ele vê? Então, vi. No meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. João esperava ver um leão, mas viu um cordeiro. Não apenas qualquer cordeiro, um cordeiro como tendo sido morto. A marca do sacrifício ainda visível. As feridas da morte ainda evidentes, e no entanto de pé, vivo, vitorioso. Este é o coração pulsante da revelação cristã. Jesus venceu não através de violência, mas através do sacrifício. Não através de imposição de poder, mas através da entrega de si mesmo. O leão conquistou como cordeiro. Os 7 chifres representam poder completo. Na simbologia bíblica, chifres significam força e autoridade. 7 chifres, poder perfeito, absoluto. Os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, representam conhecimento completo, presença em toda parte, nada escapa à sua visão. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. O cordeiro se aproxima. Ele toma o livro. Ninguém o impede, ninguém questiona, porque ele é digno, ele tem autoridade. Ele conquistou esse direito através de sua morte e ressurreição. E quando ele toma o livro, algo extraordinário acontece no céu. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
suas orações, as orações do povo de Deus através dos séculos. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Até quando, Senhor? Todas aquelas orações estão ali, diante do trono, como incenso precioso. Nenhuma foi esquecida, nenhuma foi desperdiçada. E então eles cantam um cântico novo. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Digno. Esta é a palavra-chave. Ele é digno não porque tomou o poder pela força, mas porque se entregou em amor. Ele é digno porque pagou o preço da redenção com seu próprio sangue. Ele é digno porque comprou pessoas de todas as nações, não apenas Israel, não apenas uma elite religiosa, mas toda tribo, língua, povo e nação. E mais, ele não apenas salvou essas pessoas, mas as constituiu reino e sacerdotes. Ele deu dignidade, propósito, identidade eterna ao povo redimido. Mas o louvor não para aí. João vê a adoração se expandindo em ondas crescentes. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Milhões de milhões, milhares de milhares. A linguagem hebraica para expressar incontável, infinito. O céu inteiro eclode em louvor. E não é um louvor tímido, sussurrado. É proclamação em grande voz. É celebração extravagante da dignidade do Cordeiro. E então a adoração alcança seu clímax final. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Toda criatura, não apenas os salvos, não apenas os anjos, mas toda criatura consciente em toda dimensão da existência, reconhece a glória de Deus e do Cordeiro. O universo inteiro está em harmonia de adoração. E os 4 seres viventes diziam: Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Você percebe o que aconteceu aqui? João começou vendo um trono de majestade e santidade que poderia parecer distante, inatingível. Mas quando o Cordeiro entra em cena, tudo muda. O trono não é apenas o trono do juiz, é o trono do Redentor. O Deus que julga é o mesmo Deus que salva. O leão é o Cordeiro. O poder é exercido através do amor sacrificial. Esta é a maior virada da história cósmica. A vitória não veio através de violência, mas através da cruz. O mal foi derrotado não pela aniquilação dos maus, mas pela morte do bom pastor em lugar das ovelhas perdidas. E agora o Cordeiro que foi morto está vivo, glorificado, no centro do trono, recebendo a adoração de toda criatura, prestes a abrir os selos e consumar os propósitos eternos de Deus. Isso não é terror, é esperança inabalável. Isso não é desespero, é a certeza de que o amor venceu, a morte foi derrotada e o Cordeiro reina para sempre. Agora precisamos entender o significado profundo daquele momento dramático quando o Cordeiro toma o livro. Volte comigo àquele instante de silêncio quando a pergunta ecoou: quem é digno? Aquele não foi apenas um teste de qualificação. Foi o momento em que toda a história humana chegou a um ponto crucial. Porque se ninguém fosse digno, o que aconteceria? Os propósitos de Deus ficariam para sempre selados? A criação permaneceria gemendo indefinidamente? O pecado teria a palavra final? João chorou, porque compreendeu a gravidade do momento. Sem alguém digno de abrir o livro, não há conclusão. Não há justiça final. Não há redenção consumada. Não há novos céus e nova terra. Não há fim para o sofrimento.
Mas então veio o anúncio. O leão da tribo de Judá venceu. Essa palavra, venceu, é crucial. No grego original é nikao, que significa conquistar, prevalecer, superar. É usada ao longo do livro do Apocalipse nas cartas às 7 igrejas. Ao vencedor, darei. Jesus é o vencedor supremo, e os que estão nele também vencem. Mas como ele venceu? Qual foi a batalha que ele travou? A batalha foi contra o pecado, a morte e o poder de Satanás. E o campo de batalha foi a cruz do Calvário. Ali, quando Jesus se entregou voluntariamente, quando ele levou sobre si os pecados do mundo, quando ele clamou, está consumado, e entregou seu espírito, naquele momento, a vitória decisiva foi conquistada. Colossenses 2,15 nos diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz não foi derrota, foi triunfo. O que parecia fraqueza era, na verdade, o maior ato de poder da história. O que parecia fim era, na verdade, o novo começo. E 3 dias depois, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele selou essa vitória para sempre. A morte não pôde retê-lo. O túmulo não pôde aprisioná-lo. Ele venceu. Por isso, quando João vê o cordeiro como tendo sido morto, ele vê as marcas da vitória. As feridas não são sinais de derrota, são troféus de guerra. Elas declaram: a batalha foi travada, o preço foi pago, a vitória foi conquistada. E agora, com base nessa vitória, o cordeiro é digno de abrir o livro e seus selos. O que os selos representam? À medida que o livro do Apocalipse prossegue, veremos que cada selo aberto desencadeia eventos na história: juízos, advertências, purificação. Mas todos esses eventos estão sob o controle do Cordeiro. Nada acontece fora de sua autoridade. Nada foge de seu propósito redentor. Isso é profundamente consolador. Significa que mesmo os eventos mais terríveis da história humana não estão fora do controle de Deus. Mesmo quando o mal parece triunfar temporariamente, o Cordeiro está abrindo os selos de acordo com seu tempo e seu plano. Há uma dimensão ainda mais profunda aqui. Na cultura judaica do primeiro século, um documento selado representava uma transação legal completa, mas ainda não executada. Quando alguém comprava uma propriedade, por exemplo, um documento era escrito detalhando os termos, e então era selado até o momento da posse efetiva. Se o livro representa o título de propriedade da criação, então o que João está testemunhando é o momento legal em que Jesus, através de seu sangue, recebe o direito de tomar posse daquilo que ele comprou. A criação pertence a ele. A humanidade redimida pertence a ele, e chegará o dia em que ele executará completamente essa posse, quando ele retornar, quando estabelecer novos céus e nova terra, quando trouxer o reino de Deus em sua plenitude. Até lá, estamos vivendo no tempo entre os tempos. A vitória já foi conquistada, mas ainda não foi consumada completamente. Os selos estão sendo abertos, mas o livro ainda não foi totalmente revelado. E o que sustenta a igreja nesse tempo de espera é exatamente essa visão que João teve. O Cordeiro está no trono, ele está no controle. Cada selo é aberto de acordo com seu propósito, e no final, toda promessa será cumprida, toda lágrima será enxugada, toda injustiça será corrigida. Quando os anciãos e os seres viventes se prostram diante do Cordeiro e cantam "Digno és de tomar o livro", eles estão reconhecendo que somente Jesus, por sua encarnação, por sua vida perfeita, por sua morte substitutiva, por sua ressurreição gloriosa, tem o direito e a autoridade de consumar o plano de redenção. Nenhum profeta poderia fazer isso. Nenhum anjo poderia fazer isso. Nenhum líder humano, por mais nobre, poderia fazer isso. Somente o Deus homem, o Filho eterno que se fez carne, que morreu e ressuscitou, é digno. E quando toda criatura no universo se une em louvor àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, o que estamos vendo
É o reconhecimento universal da divindade de Cristo. O Cordeiro recebe a mesma adoração que o Pai. Eles compartilham a mesma glória, a mesma honra, o mesmo trono. Esta é a culminação da revelação bíblica. O Cordeiro que foi morto é Deus. Ele não é apenas um bom mestre, não é apenas um profeta inspirado, não é apenas um mártir nobre. Ele é o próprio Deus encarnado, que conquistou o nosso direito de estarmos diante do trono não como criminosos condenados, mas como filhos amados. A abertura do livro, portanto, não é apenas um evento cósmico futuro, é também uma realidade presente. Jesus já está abrindo os selos da história. Ele já está conduzindo os eventos para a conclusão que ele determinou. E cada um de nós que confiamos nele, fazemos parte dessa história de redenção que está se desenrolando. Você vê a beleza disso? Você vê a esperança inabalável que essa visão traz? Não importa quão caótico o mundo pareça. Não importa quão fora de controle as coisas aparentem estar. O Cordeiro está no trono, o livro está em suas mãos e ele está consumando os propósitos eternos de Deus. A vitória já foi conquistada. Agora estamos vivendo o desenrolar dessa vitória. E no final, no final, veremos face a face aquele que nos amou e se entregou por nós. Veremos o Cordeiro que era digno de todo louvor. E nos uniremos ao coro eterno do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Agora, deixe-me trazer toda essa revelação para o centro da sua vida hoje, porque essa visão não foi dada apenas para ser admirada, foi dada para ser vivida. O que o trono e o Cordeiro dizem a você hoje, agora, neste momento da sua jornada? Primeiro, você está sendo convidado a descansar na soberania de Deus. Quantas noites você perde o sono preocupado com o futuro? Quantas vezes a ansiedade sufoca seu peito porque você não sabe como as coisas vão se resolver? Quantas lágrimas você derrama sentindo que tudo está desmoronando? A visão do trono diz a você: ele reina, ele governa, ele controla. Isso não significa que você não terá problemas. Significa que seus problemas não têm a última palavra. Isso não significa que a vida será fácil. Significa que mesmo nas dificuldades há um propósito maior sendo cumprido. João estava exilado quando viu essa visão. Ele não foi imediatamente libertado de Patmos, mas ele recebeu algo mais valioso do que liberdade física. Ele recebeu perspectiva eterna. Ele viu que Patmos não era o lugar onde Deus estava ausente, era o lugar onde Deus escolheu revelar sua glória. Então, onde quer que seja seu Patmos hoje, a cama do hospital, o escritório estressante, o casamento difícil, a situação financeira apertada, a solidão que dói na alma, saiba, Deus está ali. E Ele não apenas está ali presente, Ele está reinando, trabalhando, conduzindo você através dessa situação para a glória que Ele preparou. Segundo, você está sendo chamado à adoração, não à preocupação. Os seres viventes não cessam de proclamar: Santo, Santo, Santo. Os anciãos lançam suas coroas diante do trono. Os anjos cantam a dignidade do Cordeiro. O céu inteiro está em perpétua adoração. E você? Como você tem passado seus dias? É fácil viver obcecado com problemas. É natural que nossa mente gravite em direção às preocupações, aos medos, aos e se, mas a visão celestial nos chama a uma perspectiva diferente. Adoração. Quando você adora, quando você reconhece a grandeza de Deus, quando você declara sua bondade mesmo antes de ver a solução, algo muda em você. Não é que os problemas desaparecem magicamente, é que eles se tornam menores diante da magnitude de quem Deus é. Então hoje, agora mesmo, posso convidá-lo a um momento de adoração? Pare o que você está fazendo por um instante. Respire fundo e declare em voz alta, se possível: Deus, Tu estás no trono. Tu és santo. Tu és digno. Eu confio em Ti. Você vai perceber que algo acontece no ambiente espiritual quando você adora.
A atmosfera muda, a paz vem, a perspectiva se ajusta. Terceiro, você está sendo lembrado de que o Cordeiro venceu, e em Cristo você também vence. João viu o Cordeiro como tendo sido morto. As marcas do sacrifício eram visíveis, mas ele estava de pé, vivo, vitorioso. Talvez você esteja carregando suas próprias feridas. Talvez haja cicatrizes em seu coração que ainda doem. Talvez você se sinta marcado pelo pecado do passado, pelas falhas, pelas decepções. Ouça a mensagem do Cordeiro. Suas feridas não definem seu futuro. O que define seu futuro é a vitória de Cristo. E porque ele venceu, você também pode vencer. Romanos 8,37 declara: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores. Não por nossa força, não por nossa bondade, mas por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. Então pare de viver como derrotado. Pare de se ver como vítima permanente das circunstâncias. Em Cristo, você é vencedor. As batalhas podem ser difíceis, mas o resultado final já está determinado. Você vence porque o Cordeiro venceu. Quarto, você está sendo chamado à fidelidade em meio à provação. João não teve essa visão num momento de conforto. Ele a teve em Pátimos, sob perseguição no exílio. E a mensagem não foi: vou tirá-lo daqui imediatamente. A mensagem foi: permaneça fiel. Eu estou no controle, e há uma glória esperando você que fará todo o sofrimento valer a pena. Você precisa ouvir isso hoje. Deus pode não mudar suas circunstâncias imediatamente, mas Ele promete sustentá-lo através delas. Ele promete que não permitirá que você seja tentado além de suas forças. Ele promete que está trabalhando todas as coisas, até mesmo as dolorosas, para o seu bem e sua glória. Então, não desista. Não abandone sua fé porque as coisas estão difíceis. Não conclua que Deus te esqueceu só porque a resposta não veio quando e como você esperava. Permaneça fiel. Continue orando. Continue confiando. Continue adorando. Porque o mesmo Deus que abriu uma porta no céu para João pode abrir portas para você que nenhum homem pode fechar. Quinto, você está sendo convidado a viver com esperança eterna. A visão termina com toda a criatura adorando. O final da história já foi revelado. Deus vence. O Cordeiro reina. O bem triunfa. A justiça prevalece. O amor tem a última palavra. Isso não é ingenuidade, não é pensamento positivo vazio. É a realidade mais sólida do universo. O trono está ocupado, e aquele que está sentado nele é fiel e verdadeiro. Então, viva com esperança, não a esperança frágil que depende das circunstâncias, mas a esperança inabalável que está ancorada no caráter de Deus e na vitória do Cordeiro. Quando você acordar amanhã, lembre-se, Ele reina. Quando enfrentar desafios, declare, Ele venceu. Quando o medo bater a porta, proclame, Ele voltará. Essas três verdades, Ele reina, Ele venceu, Ele voltará, podem sustentar você através de qualquer tempestade. Ele reina, portanto nada está fora de controle. Ele venceu, portanto o resultado final já está garantido. Ele voltará, portanto toda dor é temporária e toda promessa será cumprida. Então hoje, agora, eu o convido. Entregue sua vida a esse Cordeiro vitorioso. Se você nunca fez isso antes, este é o momento. Reconheça que você precisa de um Salvador, que suas próprias obras não são suficientes para torná-lo digno diante de Deus, mas o Cordeiro que foi morto pagou o preço por você. Ele morreu em seu lugar, e ele vive para interceder por você. Se você já conhece Jesus, eu o convido a renovar sua entrega. Talvez você tenha se afastado. Talvez a chama tenha esfriado. Talvez o mundo tenha roubado seu primeiro amor. Volte. O trono ainda está lá.
O Cordeiro ainda está ali. E ele ainda o ama com amor eterno. Ore comigo agora no seu coração. Senhor Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu me entrego a Ti. Reconheço que és digno de todo louvor, toda honra, toda adoração. Tu venceste, e em Ti eu também vencerei. Toma o controle da minha vida, reina em meu coração. Sustenta-me em minhas fraquezas e prepara-me para o dia em que te verei face a face e me unir ao coro eterno do céu. Digno é o Cordeiro. Amém. E assim chegamos ao fim desta jornada extraordinária pela visão de João no céu. Vamos recapitular o que vimos juntos. Vimos o trono, o centro do universo, de onde emana toda a autoridade, toda a justiça, toda a majestade. Um trono cercado por relâmpagos e trovões, por um arco-íris de promessa, por um mar de vidro cristalino. Um trono que declara: Deus reina e nada, absolutamente nada, escapa do seu controle soberano. Vimos os adoradores, os 24 anciãos representando o povo redimido, os 4 seres viventes proclamando sem cessar a santidade de Deus, os milhões de anjos cantando sua glória. O céu inteiro em perpétua adoração, lembrando-nos de que fomos criados para adorar e que a adoração não é um evento semanal, mas o propósito eterno da nossa existência. Vimos o livro selado, o mistério dos propósitos de Deus, a história ainda sendo escrita, os juízos e as promessas aguardando cumprimento, e vimos a angústia de perceber que ninguém em todo o universo criado era digno de abrir aquele livro. E então vimos o Cordeiro, o centro de tudo, a razão de toda a esperança, aquele que foi morto, mas está vivo, que venceu através do sacrifício, que conquistou nosso direito de estarmos diante do trono, não como condenados, mas como filhos amados. O Cordeiro digno de receber todo o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E, finalmente, vimos a adoração universal. Toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra e sobre o mar, unida em um único coro de louvor ao Pai e ao Cordeiro. A visão do futuro certo, do final glorioso, do dia em que toda lágrima será enxugada e toda dor será esquecida na presença da glória eterna. Esta visão não é fantasia, não é escapismo religioso. É a realidade mais profunda do universo, revelada para fortalecer sua fé, sustentar sua esperança e inspirar sua fidelidade. João estava em Pátimos, mas viu o céu. Você pode estar no seu Pátimos hoje, mas pode ver o mesmo céu através dos olhos da fé. E quando você vê, quando você realmente compreende que o trono está ocupado e o Cordeiro venceu, tudo muda. Seus problemas não desaparecem, mas você ganha força para enfrentá-los. Suas circunstâncias podem não mudar imediatamente, mas você recebe paz que ultrapassa todo o entendimento. O futuro pode permanecer incerto, mas você descansa na certeza de que aquele que vê o fim desde o princípio está guiando seus passos. Agora, quero ouvir de você. Qual parte dessa visão mais tocou seu coração? Foi o trono que trouxe paz. Foram os adoradores que inspiraram sua devoção. Foi o drama do livro selado que te fez valorizar mais a redenção? Ou foi a imagem do Cordeiro vitorioso que encheu você de esperança? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhando o que mais impactou você. Eu leio todos os comentários e oro por cada pessoa que interage com este canal. Sua participação fortalece esta comunidade de fé e incentiva outros irmãos que também estão buscando compreender as verdades profundas da palavra. E faça uma coisa por mim. Deixe também nos comentários sua cidade e país. Quero saber de onde você está assistindo, quero ver como Deus está reunindo seu povo de todas as tribos, línguas, povos e nações, exatamente como a visão profetizou, para adorá-lo e aprender de sua palavra. Quando vejo os comentários vindos do Brasil inteiro e de outros países onde o português é falado,
Meu coração se enche de gratidão por esse privilégio de servir o corpo de Cristo através deste canal. E aqui vai a palavra secreta desta mensagem: Cordeiro Vivo. Escreva Cordeiro Vivo nos comentários para me mostrar que você assistiu até o final e foi impactado por essa revelação poderosa. Quando eu vir essa palavra, vou saber que você não apenas assistiu, mas absorveu a mensagem central. O Cordeiro que foi morto está vivo, reinando, vitorioso. Se esta mensagem abençoou você, não guarde só para si. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares, irmãos da igreja que precisam dessa palavra de esperança. Vivemos tempos desafiadores e muitos cristãos estão desanimados, com medo do futuro, precisando de uma visão fresca do trono de Deus. Você pode ser instrumento de Deus para levar essa mensagem a quem precisa. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque esta é apenas a primeira parte de uma série profunda sobre o livro do Apocalipse. Estamos apenas começando essa jornada pela revelação mais extraordinária que João recebeu. No próximo vídeo, vamos explorar algo que gera muitas dúvidas e até medo no coração dos cristãos: o significado dos 7 selos e o início dos juízos divinos. O que realmente acontece quando cada selo é aberto? Quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Como entender essas profecias sem cair em sensacionalismo ou medo paralisante? E, principalmente, o que essas revelações significam para a sua vida hoje? Você não vai querer perder. É uma mensagem que vai trazer clareza, entendimento e, mais uma vez, esperança inabalável, fundamentada na palavra de Deus. Então, nos vemos no próximo episódio. Até lá, viva com a certeza de que Ele reina, portanto confie. Ele venceu, portanto não tema. Ele voltará, portanto persevere. O trono está ocupado, o Cordeiro está vivo, e você, filho ou filha de Deus, está seguro nas mãos daquele que venceu a morte e governa sobre tudo. Que a paz do Senhor, que ultrapassa todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que a esperança eterna revelada nesta visão fortaleça sua fé todos os dias. E que você viva como alguém que já conhece o final da história. E o final é glorioso. Deus abençoe você ricamente. Até o próximo vídeo.